Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Sessão. Bom, hoje vamos falar sobre ser exemplo. O que realmente significa ser exemplo para os nossos filhos. E também vou apontar algumas situações, algumas atitudes que nós pais temos, né? Que representam exemplo para os nossos filhos também, mas que às vezes podem até estar passando despercebidos, que a gente nem está se ligando que tem algumas coisas que a gente está fazendo que é exemplo para eles também. Porque a gente ouve muito que ser exemplo é muito importante, né? Que pai e mãe é exemplo. Mas qual é o real significado que isso tem para você, pai e mãe? Então me conte nos comentários o que você entende, qual a importância que você percebeu que é ser exemplo para o seu filho. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você mais gostou com as mamães e os papais que você conhece. Manda para a sogra, para o sogrão, para os avós. Comente e siga a gente também nas redes sociais. Será que a gente é exemplo o tempo todo ou será que não? Me contem nos comentários a opinião de vocês. Bom, eu acredito que nossos gostos, nossas preferências, assim, a nossa forma de falar, os nossos contentamentos, os nossos descontentamentos, eu acho que tudo isso cria um tipo de arquivo assim na cabecinha dos nossos filhos e conforme eles vão vivendo as situações da vida dele, eles vão usando o nosso exemplo em forma de atitudes. Tem uma frase batida, assim, que todo mundo fala que é uma das poucas que eu acredito, mas essa frase, ela carrega uma verdade muito grande, que é aquela frase, filho de peixe, peixinho é. E realmente, às vezes você para reparar, um pai, um filho, até o jeito de dormir do filho é parecido com o jeito do pai, né? Até isso eles conseguem copiar da gente às vezes. Mas vamos lembrar que nós pais, né, termos consciência de que a gente é exemplo, não quer dizer que a gente acha que nossos filhos têm que ser igual a nós, né? Uma coisa é diferente da outra, até porque é outro indivíduo, né? São outras experiências e a gente tem que respeitar isso também. Entender que somos exemplos, nós pais, é entender que a forma que nós agimos é a forma que nossos filhos vão enxergar a gente. E é o jeito que provavelmente ele vai aprender a viver as experiências que vão aparecer na vida dele. Por isso que se fala tanto em bom exemplo. E agora eu vou dar exemplos de algumas situações onde nós somos exemplos para os nossos filhos. E umas assim, dá pra gente perceber bem que a gente está sendo exemplo. E algumas podem até estar passando despercebidas, mas a gente vai lembrar delas aqui hoje. E o primeiro exemplo que eu queria falar aqui é a forma com que você trata o seu filho e a forma com que você trata as pessoas, sabe? Isso é um grande exemplo para os nossos filhos. Sabe, quando você chega na escola, como você trata os funcionários da escola, ou quando você vai no restaurante, como você trata as pessoas que trabalham ali. Isso é um grande exemplo, nossos filhos estão ali percebendo como a gente trata o outro, sabe? A gente tem que sempre lembrar que a forma como você trata o outro, a forma como você trata uma pessoa, vai ser um grande reflexo para o seu filho de como ele vai tratar o outro também. Então esse era o primeiro exemplo que eu queria dar aqui. Eu queria lembrar também que os nossos gostos e as nossas preferências também servem de exemplo para os nossos filhos. Nossos filhos estão o tempo todo olhando, né, percebendo quando a gente fala assim, ah, isso aqui eu gosto, ah, disso aqui eu não gosto, né, ah, eu prefiro essa cor, ou eu prefiro essa música, ou eu prefiro esse artista, né, nossos filhos estão o tempo todo prestando atenção nos nossos gostos e nas nossas preferências e também começando a construir as preferências deles através da nossa. Então a gente tem que prestar atenção, porque as nossas preferências vão incentivar os gostos e as preferências dos nossos filhos também, sabe? Para quando eles crescerem e às vezes eles tiverem algumas preferências que a gente não concorda ou que a gente não acha boa para eles, a gente não prestar atenção se formos nós mesmos que ensinamos desde pequenos, né? Quando a gente começa a incentivar ou ter gostos dentro de casa, mostrar para os nossos filhos que a gente gosta de certas coisas e não esquecer que eles vão crescer. E além deles construírem as preferências deles também ao longo da vida, é claro, mas as nossas preferências também vão estar na manutenção dos gostos deles ali. Então tem que se ligar no que você está dando ênfase que você gosta pro seu filho, sabe? Quando ele está conversando com você, porque ele vai entender que aquilo ali é um gosto seu e provavelmente ele vai acompanhar aquilo ali, vai levar para ele um pouco ao longo da vida dele também. Um exemplo que eu acho que passa muito despercebido para as pessoas é como você aponta o erro dos outros. E aí eu vou dar um exemplo assim, muito clássico, que eu vejo muito acontecer. E às vezes a gente pode esquecer que eles estão ali prestando atenção em tudo. Eu queria dar o exemplo do trânsito aqui. Sabe quando você está dirigindo, né? Você está dirigindo, seu filho está no banco de trás, o seu filho está no carro com você.
Aí você tá dirigindo, aí vem um cara e te dá uma super fechada, assim, né? O cara ultrapassou o sinal, o cara fechou o seu carro, assim. De qualquer maneira, o cara tá super errado, sabe? Aí nesse momento, é aquele momento que você fica com raiva, sabe? Que você buzina pro cara, que você xinga o cara. Ou então que você levanta, sai do carro pra discutir com ele. Ou então que você mantém a calma, né? Se acalma e continua seguindo a sua viagem, mesmo sabendo que o cara tá todo errado. Gente, esse momento que a gente deixa nossas emoções, né, aflorarem, ou a gente consegue controlar elas de uma forma que seja melhor pra gente, nossos filhos estão ali prestando atenção em tudo. Então, a forma como a gente lida, às vezes, com algumas situações, como esse exemplo do trânsito que eu dei, sabe? Se quando acontece uma situação dessa, você abre a porta do carro, ou você xinga, ou você levanta para discutir com uma pessoa que você sabe que ela está errada, então você pega e levanta e discute com ela, provavelmente quando o seu filho crescer, ele vai agir da mesma forma, porque ele está vendo aquilo ali. E isso sem você falar nenhuma palavra para ele, sabe? Isso sem você nunca ter conversado sobre trânsito, sobre carro com seu filho. Mas se você tem esse tipo de reação, ele vai agir da mesma forma. Do mesmo jeito que se você tem outro tipo de reação, se você levanta do seu carro, se você vai lá conversar com a pessoa, e mesmo a pessoa às vezes estando muito irritada, vindo cheia de raiva, cheia de fúria pra você, e você tá lá na maior calma, conversando com a pessoa, tentando resolver, e o seu filho tá ali vendo isso, ele provavelmente também vai reproduzir da mesma forma, sabe? Então a gente tem que prestar atenção em como a gente lida com certas situações na vida. Eu sei que é complicado, às vezes algumas situações é muito complicado a gente se segurar, né? Respirar fundo. Mas quando nossos filhos estão ali, é esse momento que a gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer certas coisas ou antes de ter certas atitudes. A gente tem que prestar muita atenção na nossa postura com relação a certas coisas, sabe? Um momento que a gente entra muito em desespero, ou um momento que a gente reage a alguma coisa muito bruscamente, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontece comigo, e que quando eu percebi, quando eu me liguei nessa importância do exemplo, na verdade, eu parei de fazer, ou eu diminuí um pouco a forma como eu ficava. Toda vez que faltava luz na minha casa, eu ficava muito desesperada, sabe? Eu entrava no desespero, que eu achava que a luz não ia voltar nunca mais. E eu percebi que se eu agisse dessa forma, e o meu filho estando ali dentro de casa comigo, mesmo eu sem olhar para ele e falar para ele que aquilo era um problema, que aquilo era muito ruim, que se a luz demorasse a voltar, a gente ia ter vários problemas, mas só o fato de eu entrar no desespero com aquilo ali, e desliga a geladeira, e corre, e pega a vela, e pega a lâmpada, e pega tudo, aquele momento que eu faço isso, eu tô mostrando pro meu filho que é assim que ele deve agir quando faltar luz, sabe? Então, provavelmente, ele vai ter o mesmo tipo de reação. Se toda vez que faltar luz, eu entrar em desespero com aquilo ali, sabe? Então, eu dei uma segurada nisso aí, sabe? Então, assim, eu tento pensar assim, não, daqui a pouco a luz vai voltar, para eu não entrar no desespero, e porque eu acho que isso vai refletir quando ele estiver em algum ambiente. Eu já penso assim, por exemplo, vamos supor, ele está no trabalho dele, faltou luz no trabalho. O fato dele entrar num desespero porque faltou luz no trabalho dele pode ser reflexo desse meu comportamento de hoje, quando falta luz hoje na minha casa, sabe? E isso é muito verdade, eu já percebi que isso realmente acontece. Então, assim, o fato de eu, às vezes, me desesperar com certas coisas, depois que meu filho nasceu, eu tento pensar, assim, eu tento, de verdade, assim, concentrar e tentar me acalmar, porque eu sei que eu estou passando um desespero para ele que, às vezes, é desnecessário e que pode ser prejudicial na vida dele também. Então a gente tem que prestar atenção muito na nossa postura com relação a certas coisas que acontecem, sabe? Como a gente está agindo, porque isso é exemplo para os nossos filhos também. Às vezes mais do que aquele que a gente olha e fala assim, seja assim, haja assim, né? Faça dessa forma, ou sinta isso aqui, né? O fato de você sentir, você está mostrando para o seu filho como ele pode se sentir também quando alguma situação parecida acontecer. Então a gente tem que prestar muita atenção na nossa postura com relação a certas coisas. Outra situação de exemplo que eu queria falar aqui também, para a gente prestar mais atenção aos pais e mães, são os hábitos do dia a dia, sabe? Como é que você faz as coisas que a gente tem que fazer todo dia, na verdade? Então, assim, se você chega do seu trabalho reclamando, cansado, sabe? Senta no sofá, liga a televisão e só reclama do que está dando, aquilo ali também é exemplo para o seu filho. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar.
Então assim, mas se eu cozinho cantando, feliz, sabe? Pô, tô cozinhando tranquila, tô ali fazendo o que eu gosto, tô distraída, eu sei que isso também vai servir de exemplo pro meu filho. Mas se eu cozinho reclamando, achando um saco ter que fazer comida, sabe? Se eu cozinho com uma postura assim, que eu tô ali fazendo um negócio, mas que eu não tô gostando de fazer, isso também vai refletir na vida do meu filho quando ele for um pouco maior, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado também com os hábitos do dia a dia. Como é que a gente encara, sabe? Como é que você chega do seu trabalho? Você chega, você senta no sofá, ou então você chega e vai fazer seu exercício. Como é que a gente encara os hábitos nossos do dia a dia, sabe? Você faz as coisas reclamando muito, ou você faz as coisas de boa. Ou você faz até uma coisa que você não gosta, mas você não reclama porque você sabe que o seu filho está ali olhando. E a gente sabe como é ruim a gente ter que fazer coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Como lavar louça, como chegar em casa, do trabalho, e estar sempre reclamando daquilo ali. Isso também faz com que nossos filhos possam vir reclamar muito quando eles tiverem que fazer coisas, né, que são deveres nossos também, mas de uma forma que eles estejam sempre fazendo aquilo ali, reclamando, sabe? Reclamando. Então, assim, como você lida com o seu dia a dia também influencia, também é um exemplo, e é um ótimo exemplo, na verdade, é um exemplo que vai refletir muito na vida do seu filho. A gente tem que prestar atenção nisso também. A outra coisa que fica muito de exemplo para os nossos filhos é a nossa relação de coerência entre discurso e atitude. Essa daí é uma que eu tenho uma grande preocupação com meu filho, sabe? Se o que eu falo está coerente com a forma que eu ajo, sabe? Aí vou dar o exemplo da dieta, por exemplo. Se você é aquela pessoa que toda segunda-feira fala que vai entrar de dieta, não, você vai entrar de dieta, você vai entrar de dieta, agora você vai emagrecer, você leu lá, você vai tomar vários chás, e aí chega segunda-feira, você cumpre a sua dieta direitinho. Quando é na terça-feira, você já está fora da dieta, você já não consegue mais seguir aquilo ali que você falou e que seu filho está ali prestando atenção em você, ele está prestando atenção, que você falou que você vai cumprir, sabe? Então, o seu filho está vendo que você falou que você ia fazer uma coisa, mas você não fez, sabe? E para o seu filho não importa o motivo. O que vai ficar na cabecinha dele é assim: o meu pai e a minha mãe falaram uma coisa, fizeram um planejamento e eles não cumpriram o que eles estão fazendo. Então, essa questão do discurso, sabe, de você ficar falando, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tomar uma da minha vida de outra forma, ou eu vou fazer essa dieta maravilhosa, e você não cumpria, e isso é muito exemplo para os nossos filhos, e a gente tem que prestar muita atenção, porque quando eles começarem a crescer e eles também forem incoerentes, né, com relação a discurso e atitude, isso pode ser reflexo de nós, assim. E no exemplo bobo, que é esse exemplo da dieta que eu tô dando, sabe? Mas é um exemplo de incoerência que acaba ficando para eles. Bom, então essa era a dica de hoje. Espero que vocês comentem o que significa para vocês, pais e mães, de verdade, ser exemplo. E se vocês prestam atenção até nessas situações que eu dei aqui, que às vezes passam despercebidas, mas a gente tem que lembrar que a quase todos os momentos, não todos, eu acho que não todos, mas em quase todos, a gente é exemplo.